A guitarra é o instrumento musical mais popular do mundo, apesar de ser um instrumento de cordas. Nos dias atuais, a guitarra pode até não ter cordas e substituir toda uma orquestra. Não apenas os vilões do filme Mad Max podem se vangloriar de um instrumento espetacular. Olá pessoal, hoje vamos apresentar a vocês as guitarras mais incríveis de todo o mundo, então vamos começar. Guitarra de 8 braços, nosso mundo é construído com base na força dos números, e o que você acha deste exemplo? 8 braços de guitarra, 16 mãos, 51 cordas, 80 dedos e um instrumento. Cada músico é capaz de tocar essa guitarra com 8 braços ou um Homem-Aranha se ele realmente existisse. Isso chama a atenção não apenas pela aparência, mas também pela forma, já que pesa cerca de 40 libras. A guitarra de 8 braços foi criada pelo músico Dan FC, que, a propósito, está presente no vídeo. Aqui, Dan demonstra a musicalidade de sua invenção na companhia de seus melhores amigos. E agora estamos prontos para apresentar a você o AC-Pad, uma guitarra com um único braço, mas que pode facilmente substituir uma orquestra inteira. Hoje, desenvolvedores de software oferecem muitos dispositivos e complementos para instrumentos musicais. Por exemplo, o AC-Pad, que é o primeiro controlador MIDI sem fio do mundo que é conectado diretamente ao corpo da guitarra e a transforma em um verdadeiro multi-instrumento. Esse dispositivo foi desenvolvido por Robin Sucrose, um músico alemão. Ele também toca uma composição maravilhosa no vídeo. Sua ideia é brilhante e simples, um fino sintetizador é colado à tampa de ressonância e todas as funções sonoras do sintetizador são facilmente configuráveis e programáveis com a ajuda de um software oficial. O músico pode atribuir aos botões os sons de vários instrumentos musicais, transformando assim sua guitarra em uma verdadeira orquestra. Em geral, nos dias atuais, a guitarra pode ser completamente digital, sem cordas e captadores. O braço e a tela sensível ao toque são suficientes, assim como na nova guitarra eletrônica Kitara da mesa digital. O touchpad substituiu as cordas tradicionais e a abordagem ao som mudou de acordo. Agora, o sintetizador comum é responsável por isso, e o músico controla a altura da nota no braço, como antes. 28 trastes são incorporados nele. A primeira guitarra digital do mundo foi inventada na Austrália. Ela não é pior do que uma guitarra elétrica comum, mas até melhor, de acordo com os inventores, já que não possui as limitações inerentes aos instrumentos analógicos. Ideias incendiárias, nenhuma restrição existe para Colin Furze e suas ideias incendiárias malucas. Não apenas os vilões de Mad Max podem se orgulhar de um instrumento espetacular. O blogueiro criou uma guitarra elétrica que simultaneamente desempenha suas funções e solta chamas com a ajuda de fogo, assim como na famosa franquia. A guitarra libera chamas realmente impressionantes. Ele explicou tudo em detalhes e mostrou como exatamente ele faz uma guitarra lança-chamas. Em geral, o princípio é simples, 2 saídas de aquecedores a gás são fixadas no braço da guitarra e o centro do tubo de fluxo de gás. Quanto ao sistema de alimentação, a parte inferior do instrumento é simplesmente cortada e substituída por um recipiente de metal para combustível. E mesmo assim, apesar da natureza elementar da ideia, a criação do instrumento foi associada a muitos problemas. E este músico original decidiu criar problemas ao criar uma guitarra de baixo de 24 cordas. A guitarra com 24 cordas segue o princípio da guitarra de 12 cordas, tendo 6 pares de cordas afinadas em oitavas. Surgiu uma espécie de piano-guitarra. De acordo com o vídeo, o músico está claramente satisfeito com sua criação. Não sabemos mais o que dizer, então simplesmente recomendamos que você ouça. E agora trazemos a você a Gibson em forma de Verhalf CLC-1O, outro membro animado da banda Guitar Shack, mostra como tocar rock de verdade. O interesse real está na guitarra em si, não na performance. Ele gastou nada menos que 6 meses para criar essa Gibson em forma de V de tamanho incrível. E essa guitarra é, com razão, a maior guitarra do mundo, confirmada pelo livro Guinness dos Recordes. Essa criação incrível estava no centro da exposição de guitarras únicas em Jersey, Estados Unidos. Ela também tem um nome correspondente, um instrumento que chocou o mundo. Além disso, até é possível tocar nela, embora não seja muito melódica. O comprimento desse gigante é de 13 metros e o peso é um pouco mais de 1000 kg. Mas essa guitarra, por outro lado, é muito compacta. Sob o título intrigante de Guitarra Hitler, e não se preocupe, o nome se refere ao criador, Alan Hitler, ele desenvolveu um instrumento reduzido à sua forma funcional máxima. Ele limitou a guitarra a 6 cordas e obteve uma criação única com um som distinto. Voltaremos a formas sonoras convencionais, mas com uma apresentação em comum. Um guitarrista robô está à sua frente. Um robô feito de peças de Lego toca a guitarra e até toca uma canção escrita pela banda Of Monsters Man de maneira habilidosa. E aqui está outra coisa feita à mão, um baixo feito de uma garrafa.
Um baixo feito de uma garrafa de PET. Como você pode ver, um instrumento musical funcional pode ser feito de qualquer coisa, até mesmo de uma garrafa de plástico. O som depende muito do tamanho do buraco cortado nela, assim como das cordas selecionadas adequadamente. Além disso, você pode ganhar dinheiro com produtos semelhantes, assim como Ada e Sean Lee, irmãos que começaram a produzir instrumentos musicais a partir de materiais que, à primeira vista, são completamente inadequados para isso. Atualmente, a série BW House está em alta demanda, incluindo guitarras feitas de latas de óleo. O pai fez a guitarra de uma lata de óleo para o filho, como visto no vídeo. Enquanto isso, um novo tipo de guitarra surgiu na Turquia, que tem um som oriental. A música ocidental é construída em 12 semitons em uma oitava, mas as pessoas no Oriente têm ouvidos um pouco diferentes para a música e podem ouvir semitons em intervalos menores. A guitarra microtonal oriental foi inventada pelo músico Tolga Ancheol, que colocou canaletas sob cada corda na escala. Além disso, Sheol adicionou 150 trastes micro adicionais ao braço, que podem ser colocados nas canaletas sob as cordas ou removidos de lá para criar um certo som. Os trastes micromóveis também podem se mover ao longo do braço a pedido do músico. A música microtonal expande o quadro musical e o que parece não musical pode estar fora das formas usuais de percepção. Estas são as formas convencionais, mas em uma moldura incomum, uma Gibson. Aaron Champ é um joalheiro de Hong Kong que apresentou a famosa guitarra Gibson. Mais de 400 quilates de diamantes incrustados em ouro 18 quilates, pesando mais de 3,3 libras, decoram um instrumento musical. Essa criação é avaliada em 2 milhões de dólares e a joia também recebeu um certificado do livro Guinness dos Recordes como a guitarra mais cara do mundo. Uma Fender Stratocaster da série Standard parecia ser comum e foi vendida por um recorde de 3,7 milhões de dólares. Bryan Adams é um músico que iniciou o lançamento da iniciativa Tsunami Relief Fund no sudeste da Ásia, com o objetivo de arrecadar dinheiro para as vítimas do tsunami. Lendas da música rock como Eric Clapton, Paul McCartney, Angus Young, Ray Davies, Mick Jagger, Brian May, Sting e muitos outros autografaram a Fender branca. Um comprador generoso comprou a Fender branca com autógrafos de estrelas do rock, pagando $1 milhão, mas a compra foi um ato de caridade, e ele doou o dinheiro para o leilão e devolveu o instrumento ao leilão. Posteriormente, foi comprado por uma pessoa desconhecida, contribuindo com mais $2,7 milhões para o fundo do evento. Por fim, vemos a escopetra, um instrumento curioso que é uma combinação de guitarra e fuzil. O nome vem da combinação de duas palavras espanholas, escopeta, fuzil, e guitarra. A guitarra elétrica estilizada como uma arma foi criada a partir de um AK-47 pelo ativista colombiano César Lopes. Existem várias cópias desse instrumento original pelo mundo, que, de acordo com a ideia do autor, são símbolos de paz. Afinal, é realmente melhor tocar do que atirar. Obrigado a todos por assistirem.